Você sabia que há palavras específicas que o Espírito Santo adora ouvir, mas poucos cristãos as dizem? Prepare-se para descobrir algo que pode transformar sua vida espiritual. Desde os tempos antigos, a Bíblia nos fala sobre a importância das palavras. Em Provérbios 18, 21, lemos que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso nos mostra que nossas palavras têm um poder significativo no reino espiritual. Mas quais são essas palavras que o Espírito Santo anseia ouvir? O Espírito Santo tem um papel crucial na vida dos crentes. Ele é o Consolador, o Guia e aquele que nos ensina todas as coisas. João 14, 26. A comunicação com o Espírito Santo é vital para a nossa caminhada cristã, e as palavras que usamos podem intensificar essa comunicação. Vamos agora focar no papel do Espírito Santo na vida dos crentes. Conforme mencionado em João 14, 26, Jesus prometeu que o Espírito Santo seria nosso Consolador e Mestre. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Isso nos mostra que o Espírito Santo é essencial para nos guiar e ensinar em nossa jornada espiritual. A comunicação com o Espírito Santo, portanto, é vital, e as palavras que usamos nessa comunicação têm um impacto significativo. A Bíblia nos encoraja a estar em constante diálogo com o Espírito, permitindo que ele nos guie, nos console e nos ensine. Usar palavras que agradam ao Espírito Santo pode intensificar essa comunicação, criando uma conexão mais profunda e significativa com Deus. Vamos explorar quais são essas palavras e como podemos incorporá-las em nossa vida diária para fortalecer nosso relacionamento com o Espírito Santo. Uma das categorias de palavras que o Espírito Santo ama ouvir são as de louvor e adoração. Em Salmos 22, 3, está escrito que Deus habita nos louvores de seu povo. Quando expressamos nossa adoração, convidamos a presença do Espírito Santo para habitar em nosso meio. Palavras de louvor e adoração têm um poder especial no reino espiritual. Salmos 22, 3 nos diz que Deus habita nos louvores de seu povo. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Isso significa que, quando louvamos e adoramos a Deus, criamos um ambiente onde sua presença pode se manifestar poderosamente. Imagine um momento de adoração na igreja, onde todos estão unidos em louvor. A atmosfera muda, as preocupações do mundo parecem desaparecer, e a presença de Deus se torna tangível. Este é o poder do louvor. O Espírito Santo se move quando nossas palavras são cheias de adoração sincera. Isso não é apenas um ato de canto, mas um derramamento do coração que convida a presença de Deus a encher o lugar. Louvor e adoração não se limitam aos momentos na igreja. Podem ser praticados diariamente. Quando estamos em casa, no trabalho ou em qualquer lugar, podemos adorar a Deus com nossas palavras e ações. Essas palavras agradam ao Espírito Santo e convidam sua presença a estar conosco continuamente, trazendo paz, alegria e direção em nossa vida diária. O Espírito Santo também responde poderosamente às palavras de confissão e arrependimento. Em 1 João 1, 9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão sincera atrai o Espírito Santo para operar em nossos corações. A confissão e o arrependimento são fundamentais na vida cristã. Em 1 João 1, 9, encontramos a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas palavras não são apenas rituais vazios, são declarações poderosas que atraem a misericórdia e a graça de Deus. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos nossas falhas diante de Deus e pedimos seu perdão. Isso abre caminho para o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, trazendo purificação e renovação. A confissão sincera demonstra humildade e dependência de Deus.
elementos que são agradáveis ao Espírito Santo. A Bíblia está repleta de exemplos de confissão e arrependimento, como o Salmo de Davi após seu pecado com Batseba, Salmo 51. Davi clama: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Este salmo é um poderoso exemplo de como a confissão e o arrependimento podem trazer restauração e renovação espiritual. Incorporar essa prática em nossas vidas diárias nos mantém em comunhão com Deus e abertos à obra transformadora do Espírito Santo. Expressar gratidão é outra maneira poderosa de se conectar com o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, 18 nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão abre portas para o mover do Espírito em nossas vidas. A gratidão é uma atitude que agrada profundamente ao Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5, 18, somos instruídos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é apenas uma resposta a coisas boas que nos acontecem, mas uma postura constante de reconhecimento das bênçãos de Deus em todas as circunstâncias. A gratidão tem o poder de transformar nossa perspectiva, nos ajudando a focar nas bênçãos em vez das dificuldades. Quando expressamos gratidão, reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus, criando um ambiente de fé e esperança. Isso atrai a presença do Espírito Santo, que se move poderosamente em um coração agradecido. Um exemplo bíblico de gratidão é encontrado na história dos 10 leprosos curados por Jesus, Lucas 17, 11 e 19. Apenas um voltou para agradecer, e Jesus destacou a importância de sua atitude. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Lucas 17, 18. Este relato nos ensina que a gratidão não apenas agrada a Deus, mas também traz uma bênção adicional, como Jesus disse ao homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, 19. Cultivar um coração grato nos mantém conectados com o Espírito Santo e abre portas para maiores bênçãos em nossa vida. As palavras de fé são essenciais na vida cristã. Jesus nos ensinou em Marcos 11, 23 que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A fé declarada em palavras pode mover montanhas espirituais. A fé é a base da vida cristã, e Jesus frequentemente enfatizou o poder das palavras de fé. Em Marcos 11, 23, Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Este versículo é uma poderosa lembrança de que nossa fé, expressa através de palavras, tem o poder de mover montanhas. A declaração de fé é uma prática que pode transformar situações impossíveis em milagres. Quando falamos com fé, estamos alinhando nossas palavras com a vontade e o poder de Deus. Isso não significa apenas acreditar em coisas positivas, mas declarar as promessas de Deus sobre nossas vidas. Um exemplo bíblico é encontrado na história da mulher com fluxo de sangue, Marcos 5, 25 e 34. Ela disse a si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Sua fé foi declarada em palavras, e ao tocar em Jesus, foi instantaneamente curada. Jesus reconheceu sua fé e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5, 34. Este exemplo nos ensina que as palavras de fé, quando declaradas com convicção, podem liberar o poder de Deus em nossas vidas. Vamos praticar a declaração de fé diariamente, acreditando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. O Espírito Santo também ama as palavras de oração e intercessão. Em Romanos 8, 26, lemos que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
A oração fervorosa, guiada pelo Espírito, tem um impacto tremendo no reino espiritual. A oração é a comunicação direta com Deus, e a intercessão é uma forma poderosa de oração em que clamamos a Deus em favor de outros. Em Romanos 8, 26, Paulo escreve: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo nos revela que o Espírito Santo está profundamente envolvido em nossas orações, intercedendo por nós quando não sabemos o que dizer. A oração fervorosa e guiada pelo Espírito tem um impacto tremendo no reino espiritual. Quando oramos com sinceridade e intensidade, o Espírito Santo se move em nosso favor e em favor daqueles por quem intercedemos. Um exemplo bíblico de intercessão é encontrado na vida de Moisés. Em Êxodo 32, após o povo de Israel pecar adorando o bezerro de ouro, Moisés intercede fervorosamente por eles. Ele clama a Deus pedindo misericórdia, e Deus responde à sua oração, poupando o povo de destruição. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo 32, 14. Este exemplo demonstra o poder da intercessão e como Deus responde às orações sinceras de seus servos. Vamos seguir o exemplo de Moisés, dedicando tempo à oração e intercessão, permitindo que o Espírito Santo nos guie e interceda por nós, trazendo transformação e respostas divinas. Palavras de encorajamento são vitais para edificar o corpo de Cristo. Em Efésios 4, 29, Paulo nos adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Encorajar os outros atrai a presença do Espírito Santo. O encorajamento é uma ferramenta poderosa para edificar o corpo de Cristo. Em Efésios 4, 29, Paulo nos adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso nos mostra a importância de usar nossas palavras para fortalecer e inspirar os outros. Palavras de encorajamento podem levantar aqueles que estão desanimados, dar esperança aos que estão em desespero e fortalecer a fé daqueles que estão fracos. Quando encorajamos uns aos outros, criamos uma atmosfera de amor e apoio que agrada ao Espírito Santo. Um exemplo bíblico de encorajamento é Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação ou Filho do Encorajamento. Atos 4, 36. Barnabé foi um grande encorajador na igreja primitiva, apoiando Paulo e outros discípulos em momentos de necessidade. Em Atos 11, 23, 24, vemos Barnabé encorajando os novos crentes em Antioquia. E quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou feliz e os encorajou a todos para que, com propósito de coração, permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. As ações e palavras de Barnabé fortaleceram a igreja e ajudaram a espalhar o Evangelho. Vamos seguir o exemplo de Barnabé, usando nossas palavras para encorajar e edificar os outros, atraindo a presença do Espírito Santo e promovendo o crescimento espiritual no corpo de Cristo. Perdoar é um ato poderoso que libera o mover do Espírito. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos ensina que se perdoarmos aos outros, nosso Pai Celestial também nos perdoará. Palavras de perdão têm o poder de trazer cura e restauração. O perdão é um princípio fundamental no cristianismo, e palavras de perdão têm o poder de liberar o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Este ensino enfatiza que o perdão é essencial para manter nosso relacionamento com Deus saudável e aberto. O perdão não apenas beneficia a pessoa que perdoamos,
mas também nos liberta de amargura e ressentimento. Quando perdoamos, permitimos que o Espírito Santo traga cura e restauração às nossas vidas. Um exemplo poderoso de perdão na Bíblia é encontrado na história de José. Seus irmãos o venderam como escravo, mas anos depois, ele se tornou uma figura de autoridade no Egito. Quando seus irmãos vieram a ele em busca de ajuda, José escolheu perdoá-los. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45:5. Este ato de perdão não apenas restaurou a relação entre José e seus irmãos, mas também cumpriu o plano de Deus para salvar muitas vidas. Assim como José, quando escolhemos perdoar, liberamos o poder de Deus para operar em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Vamos praticar o perdão diariamente, permitindo que o Espírito Santo traga cura e renovação em todas as áreas de nossa vida. Compartilhar nosso testemunho é uma maneira poderosa de glorificar a Deus e impactar outros. Em Apocalipse 12:11, lemos que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nossos testemunhos podem inspirar fé e atrair o Espírito Santo. O testemunho de vida é uma ferramenta poderosa para glorificar a Deus e impactar a vida de outros. Em Apocalipse 12:11, lemos: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Este versículo nos mostra que nossos testemunhos têm um papel crucial na vitória sobre o inimigo. Quando compartilhamos o que Deus fez em nossas vidas, não só glorificamos a Ele, mas também encorajamos e fortalecemos a fé dos outros. Nosso testemunho é uma prova viva do poder e da fidelidade de Deus. Um exemplo bíblico de testemunho poderoso é encontrado na história do homem cego, que Jesus curou em João 9. Após ser curado, ele foi interrogado pelos fariseus sobre como recebeu a visão. Sua resposta simples e direta foi: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Este testemunho simples, mas poderoso, trouxe glória a Deus e silenciou os críticos. O testemunho de vida não precisa ser complexo. A sinceridade e a verdade sobre o que Deus fez são suficientes para impactar profundamente aqueles que ouvem. Vamos ser ousados em compartilhar nossos testemunhos, sabendo que eles têm o poder de inspirar fé, atrair o Espírito Santo e trazer glória a Deus. Palavras de sabedoria guiadas pelo Espírito podem transformar situações difíceis. Tiago 1:5 nos encoraja: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. A sabedoria divina é uma dádiva que devemos buscar continuamente. A sabedoria é um dos dons mais valiosos que podemos receber de Deus. Em Tiago 1:5, somos encorajados: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Este versículo nos assegura que Deus está disposto a nos conceder sabedoria abundantemente, se simplesmente pedirmos. Palavras de sabedoria, guiadas pelo Espírito Santo, podem transformar situações difíceis e trazer soluções divinas para problemas complexos. A sabedoria divina vai além do conhecimento humano. É a capacidade de ver as coisas da perspectiva de Deus e agir de acordo com sua vontade. Um exemplo bíblico de sabedoria é o rei Salomão. Em 1 Reis 3:9, Salomão pediu a Deus: Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que possa discernir entre o bem e o mal. Deus se agradou de seu pedido e concedeu a Salomão uma sabedoria incomparável, que se tornou evidente em muitas situações, como no famoso julgamento entre duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê, 1 Reis 3:16-28. A sabedoria de Salomão trouxe justiça e paz ao seu reino. Assim como Salomão, podemos pedir a Deus por sabedoria e confiar que Ele nos dará. Vamos buscar continuamente a sabedoria divina,
permitindo que o Espírito Santo nos guie em todas as áreas de nossas vidas e usando nossas palavras para transmitir essa sabedoria aos outros. Profecia é outra forma poderosa de comunicação espiritual. Em 1 Coríntios 14, 1, Paulo nos exorta a buscar os dons espirituais, especialmente o de profetizar. Palavras proféticas podem trazer direção, encorajamento e confirmação da vontade de Deus. A profecia é um dos dons espirituais mais poderosos e importantes. Em 1 Coríntios 14, 1, Paulo nos exorta: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A profecia é uma forma de comunicação espiritual que pode trazer direção, encorajamento e confirmação da vontade de Deus. As palavras proféticas são inspiradas pelo Espírito Santo e têm o poder de edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios 14, 3. Um exemplo bíblico de profecia é encontrado na vida de Ágabo, um profeta do Novo Testamento. Em Atos 11, 28, Ágabo profetizou sobre uma grande fome que viria sobre toda a terra, e essa profecia permitiu que a igreja se preparasse e ajudasse os necessitados. Outro exemplo é a profecia de Isaías sobre o nascimento do Messias. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Esta profecia foi cumprida séculos depois com o nascimento de Jesus, trazendo esperança e salvação ao mundo. As palavras proféticas, quando verdadeiramente inspiradas pelo Espírito Santo, têm o poder de transformar vidas e circunstâncias. Vamos buscar diligentemente o dom de profecia, permitindo que o Espírito Santo fale através de nós para edificar a igreja e glorificar a Deus. O amor é o maior mandamento, e nossas palavras devem refletir isso. Em 1 Coríntios 13, Paulo descreve a supremacia do amor, destacando que sem amor, nossos feitos não têm valor. Palavras de amor edificam e atraem o Espírito Santo. O amor é o mandamento supremo no cristianismo, e nossas palavras devem sempre refletir esse amor. Em 1 Coríntios 13, Paulo descreve a supremacia do amor, afirmando que sem amor, todos os nossos feitos e dons espirituais são inúteis. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o metal que soa, ou como o símbolo que retine. 1 Coríntios 13, 1. Palavras de amor têm o poder de edificar, curar e transformar vidas. Quando falamos com amor, refletimos o caráter de Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 8. O amor deve ser a motivação por trás de todas as nossas ações e palavras. Jesus nos deu o exemplo supremo de amor sacrificial ao dar sua vida por nós. Ele nos ensinou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34-35. Este amor é evidenciado em nossas palavras e ações. Vamos permitir que o Espírito Santo encha nossos corações com o amor de Deus. E vamos expressar esse amor através de palavras que edificam, encorajam e fortalecem os outros, atraindo assim a presença do Espírito Santo e glorificando a Deus. Ser pacificador é uma característica de um filho de Deus. Em Mateus 5, 9, Jesus declara: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Palavras que promovem paz e reconciliação são valorizadas pelo Espírito Santo. A paz é um fruto do Espírito e uma marca distintiva dos filhos de Deus. Em Mateus 5, 9, Jesus declara: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser um pacificador não é apenas evitar conflitos, mas ativamente buscar a reconciliação e promover a paz onde quer que vamos. Palavras que promovem paz têm um poder especial para transformar situações de conflito e trazer harmonia. Quando usamos nossas palavras para acalmar tensões,
resolver desentendimentos e promover a reconciliação, estamos refletindo o coração de Deus e agradando ao Espírito Santo. Um exemplo bíblico de pacificação é a história de Abigail, que interveio para evitar um conflito entre seu marido Nabal e Davi. Em 1 Samuel 25, Abigail usou palavras sábias e pacificadoras para impedir que Davi matasse Nabal e seus homens, dizendo: "Por favor, perdoa a ofensa de tua serva, porque o Senhor certamente fará uma casa duradoura para meu senhor, porque tu lutas as batalhas do Senhor, e o mal não será encontrado em ti em todos os teus dias." 1 Samuel 25, 28. Suas palavras de paz não só evitaram derramamento de sangue, mas também trouxeram bênçãos sobre sua casa. Vamos seguir o exemplo de Abigail, usando nossas palavras para promover a paz e a reconciliação, tornando-nos verdadeiros filhos de Deus e atraindo a presença do Espírito Santo em nossas vidas e comunidades. A humildade é uma virtude que atrai a graça de Deus. Em Tiago 4, 6, lemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Palavras de humildade e submissão ao Senhor são agradáveis ao Espírito. A humildade é uma virtude essencial na vida cristã e uma característica que atrai a graça de Deus. Em Tiago 4, 6, lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso nos mostra que Deus valoriza a humildade e está disposto a derramar sua graça sobre aqueles que se humilham diante dele. Palavras de humildade refletem um coração submisso e dependente de Deus. Quando falamos com humildade, reconhecemos nossa própria fraqueza e a necessidade da ajuda divina. Jesus, nosso maior exemplo, demonstrou humildade em todas as áreas de sua vida. Em Filipenses 2, 5-8, Paulo nos exorta a ter a mesma atitude de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A humildade de Jesus é um exemplo para todos nós. Suas palavras e ações sempre refletiam submissão à vontade do Pai. Vamos buscar viver com humildade, usando nossas palavras para exaltar a Deus e não a nós mesmos, atraindo assim a graça e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Consagrar-se a Deus com palavras de compromisso e dedicação é vital. Romanos 12, 1 nos chama a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa consagração atrai a presença do Espírito Santo. A consagração é um ato de dedicar-se completamente a Deus, reconhecendo que pertencemos a Ele e desejamos viver para sua glória. Em Romanos 12, 1, Paulo nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Consagrar-se a Deus envolve uma entrega total de nossa vida, incluindo nossas palavras, ações e pensamentos. Palavras de consagração expressam nosso compromisso e dedicação ao Senhor. Elas refletem um coração que deseja agradar a Deus em todas as áreas da vida. Um exemplo bíblico de consagração é encontrado na vida de Daniel. Em Daniel 1, 8, lemos que Daniel, porém, resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel se consagrou a Deus, mesmo em um ambiente pagão, e Deus o honrou por sua fidelidade. Outro exemplo é Isaías, que respondeu ao chamado de Deus com palavras de consagração: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Vamos seguir o exemplo de Daniel e Isaías, consagrando nossas vidas a Deus com palavras e ações de compromisso e dedicação. Ao fazer isso, atraímos a presença do Espírito Santo e nos posicionamos para ser usados por Deus de maneira poderosa. Em tempos de desespero, palavras de esperança são como luz na escuridão. Romanos 15, 13 nos lembra: E o Deus da esperança
vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A esperança renova a nossa fé. A esperança é uma âncora para a alma, especialmente em tempos de desespero e incerteza. Em Romanos 15, 13, lemos: E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Este versículo nos lembra que Deus é a fonte de nossa esperança e que, através do poder do Espírito Santo, podemos transbordar em esperança, alegria e paz. Palavras de esperança são como luz na escuridão, trazendo conforto e encorajamento a nós e aos outros. Quando falamos palavras de esperança, afirmamos nossa fé nas promessas de Deus e na sua capacidade de transformar qualquer situação. Um exemplo bíblico de palavras de esperança é encontrado nos Salmos. Davi frequentemente expressava esperança em Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Em Salmos 42, 11, ele escreve: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. As palavras de Davi nos ensinam que a esperança em Deus pode renovar nossa fé e nos dar força para continuar. Vamos seguir o exemplo de Davi, enchendo nossas bocas com palavras de esperança e confiança em Deus, permitindo que o Espírito Santo nos encha de paz e alegria, independentemente das circunstâncias. Agora que você conhece essas palavras poderosas que o Espírito Santo adora ouvir, é hora de começar a usá-las em sua vida diária. Experimente o poder transformador dessas palavras e veja como o Espírito Santo se move em sua vida de maneira nova e poderosa. Chegamos à conclusão deste vídeo e agora é o momento de aplicar o que aprendemos. Agora que você conhece essas palavras poderosas que o Espírito Santo adora ouvir, é hora de começar a usá-las em sua vida diária. Experimente o poder transformador dessas palavras e veja como o Espírito Santo se move em sua vida de maneira nova e poderosa. Este é o momento de encorajar os espectadores a colocar em prática as palavras que agradam ao Espírito Santo. Reiteramos a importância de louvor e adoração, confissão e arrependimento, gratidão, fé e declaração, oração e intercessão, encorajamento, perdão, testemunho, sabedoria, profecia, amor, paz, humildade, consagração e esperança. Ao incorporarmos essas palavras em nossas vidas, convidamos o Espírito Santo a se mover poderosamente em nós e através de nós. Vamos orar juntos. Senhor, ajuda-nos a usar nossas palavras para glorificar a Ti e atrair a presença do Teu Espírito Santo. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor, graça e poder. Em nome de Jesus. Amém. Que cada um de nós veja o impacto dessas palavras em nossa caminhada espiritual e nas vidas daqueles ao nosso redor.